Olá, alunos! Bem-vindo à nossa unidade 1. Nessa unidade, nós vamos trabalhar a questão do conceito das redes de cooperação. Mas antes, a gente precisa de uma reflexão. Nós precisamos pensar a respeito um pouquinho do ser humano. E eu trouxe para vocês um pensamento que é de um livro do Humberto Maturana, que se chama Emoções e Linguagem na Educação e na Política. Maturana fala um pouco da questão do homem social, do homem emocional e da importância da linguagem na constituição desse humano. E ele tem uma fala que é bem legal que eu quero dividir com vocês, que é a seguinte: o ser humano é constitutivamente social. Não existe humano fora do social. O genético não determina o humano, somente funda o humanizável. Para ser humano é preciso crescer entre humanos. Maturana coloca isso para que a gente possa refletir um pouquinho sobre o quanto nós necessitamos das relações sociais no nosso dia a dia e de que forma nós já, mesmo sem perceber, já trabalhamos, já temos a nossa família constituída em rede. Então, para que a gente entenda um pouquinho a questão do conceito de rede, é importante que nós já entendamos que nós já vivemos assim, nós já vivemos em rede, porque somos sociais. E essa noção de social implica em relações que são diversas e que trazem também a noção para a gente de que nós não somos uma ilha. Tem um curta-metragem bem legal que eu disponibilizei para vocês na Midioteca, que se chama Ilha. Ela dá uma noção bem clara a respeito disso, de como nós isolados perdemos o foco da realidade, perdemos o foco do social. E também perdemos a perspectiva do mundo. Então, enquanto homem social que convivemos, mantemos relações com a nossa família, os nossos relacionamentos pessoais, no nosso trabalho, no dia a dia, o vizinho, na compra do mercado, essas relações elas impactam numa maneira de pensar. A rede, normalmente, ela traz isso para a gente. Traz a noção de que nós temos que ter a condição de avaliar essas relações e de fazer a gestão dessas relações de uma forma colaborativa e até cooperativa. Nós falamos muito de diversidade no contexto de rede, e isso é preciso entender. O conceito de diversidade, ele é natural da rede, porque a construção do sonho coletivo, que é colocado por Dolabella, implica também a gente entender o outro dentro da sua realidade, da sua essência, independente de qualquer outra característica, variável, como vocês preferirem chamar. Ou seja, Dolabella acredita no ser humano legítimo, independente de raça, cor, credo, gênero, renda, classe. E para a rede de cooperação, o entendimento da diversidade, o entendimento de se atuar a diversidade, de conviver em rede, respeitando a diversidade, é essencial para aquilo que ele chama de empreendedor coletivo, que é onde a gente vai chegar até a terceira unidade do nosso trabalho. Quando nós falamos de rede de cooperação, nós precisamos ter um pouco da ideia de cooperação. E no nosso caso, de cooperação empresarial. A ocorrência dessas múltiplas formas de cooperação produtiva e até dos relacionamentos que nós mantemos no nosso dia a dia, faz com que a gente que nós criemos mecanismos de gestão dessas redes. Nós normalmente temos os nossos mecanismos de defesa, enquanto humanos que somos. Mas nas redes de cooperação, quando nós nós trazemos esse cotidiano para um ambiente um pouco mais organizado, das organizações do nosso trabalho, por exemplo, que são regrados, que têm compromissos específicos, nós temos que trabalhar a questão da cooperação através das redes e da cooperação por meio de mecanismos, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais e para que a gente possa trabalhar de forma até estratégica esses relacionamentos e essas redes. Na verdade, as redes de cooperação, elas são estratégias que surgiram para que as empresas, para as organizações e para que as instituições pudessem se organizar de alguma forma, para que elas pudessem manter os seus relacionamentos de maneira satisfatória e atendendo a objetivos claros, que são objetivos comuns. Portanto,
A rede de cooperação, o trabalhar em rede, na verdade é uma estratégia, ou seja, uma ferramenta que as organizações utilizam para empoderamento. Quando nós falamos em empoderamento, nós estamos falando em eliminar fatores que de repente nos colocam as instituições em situações de debilidade ou de falta de competitividade, para que a gente possa reorganizar o nosso centro e aí ganhar vantagens competitivas. Isso pode ser aplicado no dia a dia, quando a gente se organiza até para tomar uma opinião pública, uma decisão, para exigir direitos, mas nas redes de cooperação, ela acontece de maneira um pouco mais organizada, por meio de ferramentas e mecanismos que nós vamos estar conhecendo no decorrer da disciplina. O importante hoje é compreender que as redes, para que a gente possa visualizar um pouquinho mais as redes, elas têm um formato. Um formato que ele auxilia no entendimento de como funcionam as redes. Elas também têm regras, elas não são aleatórias ou acontecem da forma como qualquer um queira. Vamos pensar que as redes de cooperação, elas são um agrupamento de empresas com objetivos comuns, que determinam o fato delas estarem juntas. Imagine que, como a gente já comentou, são formadas por pessoas e que as próprias empresas são diversas entre si. Imaginam as pessoas que compõem essas empresas, o quanto são diversas e quanto esses interesses e esses objetivos podem também divergir um entre o outro. Essa diversidade, por incrível que pareça, ela é sadia para a rede de cooperação, ela enriquece o relacionamento, mas ela precisa de gestão, ela precisa de uma organização. Para isso, nós desenhamos as redes de cooperação como se fosse uma teia, ou melhor até, como se fosse uma constelação. Se você pensar numa constelação, e eu vou apresentar para vocês o desenho mais ou menos de rede, e que em cada constelação elas são ligadas por pontos, por linhas, e essas constelações, imagine como sendo as organizações, as empresas, nós começamos a visualizar um sistema de rede onde as pessoas, elas participam de pontos, elas estão em locais específicos, que são estratégicos, e elas também estão ligadas dependendo da atividade ou do objetivo entre elas. Existe também um fluxo. Esse fluxo é como ocorre a transmissão, ou o compartilhamento, ou a cooperação, tanto de informação, que é muito importante na rede de cooperação, por conta da diversidade. Nós vamos entender um pouquinho isso quando a gente falar sobre os conflitos que acontecem, que são naturais das redes, quanto também para determinar a organização dessas ideias, dessas informações e desses bens. O trânsito desses bens acontece por meio dessas ligações. Nós chamamos, no caso, essas constelações, ou nós, ou pessoas, de nós, na verdade. É um termo que a gente utiliza para designar a organização dentro de uma rede. Então, os nós, eles não têm necessariamente um grau de importância muito maior, mas eles têm funções. E essas funções determinam, sim, o grau de importância para a sobrevivência, não do indivíduo organização, mas sim da rede como um todo, ou seja, todos estão interligados. É como se os nós fossem as constelações interligadas no espaço por linhas imaginárias, que são onde circulam os fluxos, que são as ideias, as informações, os bens e tudo mais, para que a gente possa organizar e compreender como que é a forma de atuação da rede. Então, se a gente pensar então num conceito de rede de cooperação, para que a gente possa entender melhor e até determinar como trabalhar, eu gosto muito do conceito do Balestrin e do Verschoor, onde eles dizem que as redes de cooperação empresarial, elas são organizações compostas por um grupo de instituições que se relacionam com objetivos comuns, sendo um modelo organizacional dotado de estrutura própria e práticas de cooperação adequadas e novas. Quando nós falamos um pouquinho sobre as práticas de cooperação adequadas e novas, nós falamos um pouquinho da questão do empreendedorismo. Então, como que a rede de cooperação empresarial participou, em que momento começou a participar do empreendedorismo? Na verdade, essa solução nova de se organizar e de ganhar força, de se empoderar, como a gente já disse, eu já comentei com vocês, ela veio da necessidade de se competir no mercado.
e de fortalecer as relações para que você pudesse ou reduzir custos de uma maneira geral ou ganhar força de competição. As duas formas, na verdade, empoderam a questão da competitividade, geram força competitiva no mercado. Mas se você pode pensar enquanto um modo inovador e empreendedor, uma metodologia, uma ferramenta para que você possa reduzir custos, e você pode também imaginar como uma forma até de prospectar novos mercados ou de empreender novas estratégias de marketing, financeiras, de recursos humanos dentro das organizações. Quando nós falamos das redes de cooperação como uma ferramenta inovadora de empreender o sonho coletivo, nós precisamos entender algumas características que são intrínsecas às redes. As redes, elas são um mecanismo vivo, elas têm, os nós normalmente são instituições. Esses nós, essas instituições, em determinado momento, elas assumem funções específicas. Nesse caso, nós falamos que essas funções específicas, elas dão para esse nó o papel de ator no processo das redes. Então, os nós podem ser atores que trabalham o conjunto todo e com funções específicas dentro das redes, respeitados os fluxos, que nós já vimos, e as ligações que existem entre essas empresas, que são pré-determinadas quando há a constituição de uma rede, quando as pessoas se sentam para organizar uma rede de organizações. Agora, imagine enquanto nós já falamos um pouquinho da questão da diversidade, nós já falamos um pouquinho da questão do humano, imagine o quanto pode ser difícil lidar com as relações humanas entre as pessoas. Imagine entre as empresas que são compostas por várias pessoas diferentes, né? Quando nós pensamos assim, nós precisamos compreender que uma das características essenciais para o bom relacionamento dentro das redes de cooperação, para que haja essa tão preconizada cooperação, é o entendimento de que existem, cada organização e cada membro dessa organização, eles possuem valores que são próprios, são naturais de cada instituição. As instituições, elas por si, elas já compreendem valores específicos, que estão muitas vezes atreladas à sua missão, à sua visão de futuro na sociedade onde elas se encontram. Só que a gente precisa ter um pouquinho de cuidado quando a gente olha e fala assim, mas como eu vou me organizar em rede de cooperação, que é uma palavra que a gente entende como um cooperar com o outro, né, numa relação ganha-ganha, onde todos ganham, e os interesses que são próprios. As instituições não vão puxar esses interesses para o seu particular, para o seu individual. A gente tem que entender que realmente, quando nós falamos em rede, as organizações que compõem cada rede, elas têm esses valores próprios, o seu código de conduta próprio, a sua missão, a sua visão próprios. E que eles são diversos, como a gente já viu no começo. Mas isso não quer dizer que eles sejam iguais, totalmente iguais, e que cada um vai defender somente o seu objetivo individual, numa posição egocêntrica. Na verdade, o egocentrismo, ele não alimenta a rede de cooperação. Gera conflito, e conflitos de natureza que precisam ser resolvidos e que podem interferir no andamento dessa rede de cooperação. Até muitas vezes na possibilidade de que uma organização que um nó deixe de participar dessas redes de cooperação. Mas a ideia das redes de cooperação é que elas deixem o egocentrismo e que, sim, elas reconheçam seus objetivos e que muitos deles são compartilhados entre os outros membros, os outros atores, as outras organizações participativas dessa rede de cooperação, mas que em determinado momento elas seguem alguns padrões, algumas discussões a respeito. Nada é resolvido de forma individual, sempre de forma colaborativa, sempre de forma cooperativa. A cooperação, para que ela exista no humano e até nas empresas, ela necessita de uma certa autonomia. E isso as empresas mantêm com a rede de cooperação. Elas não perdem sua autonomia, a autonomia com relação aos seus objetivos, às suas metas particulares. As escolas também têm essas metas particulares e têm a sua identidade própria, os seus valores próprios. E que bom que seja assim, porque cada conteúdo, cada ambiente escolar tem uma identidade que seja própria das crianças, dos professores, das pessoas, dos humanos que participam dessas escolas.
E elas são diferentes das outras escolas, que cada uma tem a sua cultura, a sua identidade. Mas elas trabalham em conjunto pela educação. Trabalham sobre regras, que são preconizadas normalmente pelas secretarias de educação dos seus municípios, do estado e até pelo Ministério da Educação. Mas elas não deixam de ter suas características individuais, seus valores próprios, sua identidade, a sua cultura, que é do ambiente educacional. Ou seja, mesmo que essa compreensão de diverso dentro da rede de cooperação ela é importante, porque até na próxima unidade nós vamos falar muito sobre isso. Nós vamos falar sobre a questão do conflito. E nós precisamos entender que a diversidade, ela, nesse sentido, é salutar. Nós vamos ver isso. Bom, nós precisamos então entender que esse fluxo que eu digo de informações, eles acabam gerando unidades diferentes, tipologias, nós chamamos de tipologias de redes de cooperação, onde as organizações elas fazem a opção por como vai acontecer o fluxo das informações. Existem redes de cooperação que são horizontais e outras que são verticais. Nas verticais, se vocês pensarem numa posição de cima para baixo, vocês vão entender que mais ou menos nós teríamos fornecedores de matéria-prima, que são ligados a empresas produtoras, que são ligadas a distribuidores, canais de distribuição, empresas de varejo, até compreender especificamente o produto ou o serviço chegar no consumidor final. Quando nós falamos das redes horizontais, nós falamos de um formato que não é bem o que nós conhecemos de horizonte. É um formato onde as empresas elas estão todas no mesmo nível e mantêm relação dependendo do fluxo do ator em si. Então, quando a gente fala de um grupo de empresas que se organizou e que tem fornecedores que participam também da mesma questão da cadeia produtiva, matéria-prima, bancos, instituições universitárias, serviços de transporte, que são serviços de logística, e o próprio mercado consumidor, nós falamos que, de uma determinada maneira, não há um fluxo reto, linear, que liga um ao outro, mas sim fluxos que são organizados para que essas instituições, esse grupo de empresas que se uniu, tenham empoderamento e capacidade competitiva. Então, os fluxos eles não seguem uma ordem linear. Em um determinado momento, por exemplo, as instituições universitárias, elas podem tanto auxiliar, que são vinculadas a essa rede de cooperação, elas podem cooperar. Vincular, vamos substituir por cooperar. Podem cooperar com os fornecedores, quanto podem cooperar com um grupo de empresas em si, no desenvolvimento de novos produtos e serviços, por exemplo, como também podem cooperar até com o desenvolvimento de matéria-prima mais sustentável. É um exemplo. Então, as redes, as tipologias das redes, elas variam muito como o fluxo da informação, dos bens e da organização delas é colocado. Então, quando nós falamos da questão dos fluxos, da tipologia das redes, a gente começa já a visualizar as redes prontas, começando a ter uma ideia de redes prontas. Porque quando eu falo de grupos de empresas que se organizam, por exemplo, para um determinado fim, nós começamos a visualizar algumas redes que vocês já conhecem, como redes de fornecimento, que são algumas cooperativas que se organizam para fornecimento de matéria-prima para algumas instituições. Elas também se organizam, as próprias cooperativas, em redes para trabalhar também a industrialização de determinados produtos que eles mesmos organizam entre os produtores. Existem também as redes de produtores, que são organizados para abastecer as cooperativas. E existem também, num outro nível, redes que são acionárias. Essas redes acionárias, elas são normalmente empresas que se juntam para concorrer ou para participar de um determinado mercado que gerou algum tipo de oportunidade. Ou uma licitação, por exemplo, numa empresa, num setor público, empresas que se organizam e vão preconizar o vencimento de um processo licitatório, né, para poder competir no mercado. Elas se tornam mais fortes quando elas se unem e quando elas participam em rede. Então, quando nós pensamos nas redes, nós temos que pensar nos elementos que compõem essas redes. E os principais, para a gente ter uma noção, são a interação, os recursos de gestão que você vai adotar para fazer a gestão da informação dos bens circular nessa rede e também os objetivos que são comuns entre os membros, os nós, os atores, como nós chamamos as organizações que participam da rede. E isso faz com que elas gerem ganhos competitivos. Esses ganhos competitivos, eles também têm alguns pontos, alguns instrumentos que geram esses ganhos competitivos.
São instrumentos de gestão empresarial em redes, por exemplo, contratos, que são os documentos que são organizados, onde estão bem especificados alguns critérios, alguns atributos e também algumas condutas para essa interação acontecer, para essa gestão acontecer de forma sadia. O regulamento, onde que determina muito bem claro quem são os atores, a função de cada ator e até onde cada organização pode ir, pode chegar. E um código de ética, porque, como nós conversamos no começo, os atores e os nós, que são os nós numa visualização de rede, eles têm valores próprios. E a rede, ela precisa ter um código de ética que é dela como um todo, de uma forma coletiva. Então, ela tem um código onde todos, de entendimento conjunto, chegam a esse código para que haja um relacionamento e um conflito minimizado na rede. Outra coisa que nós também utilizamos, outros mecanismos, outros instrumentos que nós também utilizamos para a gestão da rede, nesse caso são estratégicos, são o planejamento estratégico, que é utilizado para que você possa pensar a pequeno prazo até a longo prazo e que é participativo. Porque numa gestão, numa rede cooperativa, todas as decisões são participativas, são colaborativas, como a gente já conversou. Também os planos de ação, que são mais táticos, que determinam como que vai acontecer ou que são em níveis mais especializados, por exemplo. Um plano estratégico, ele é mais para direcionamento de mercado, de tendências, de ações mais estratégicas. Os planos táticos, eles compreendem mais ações específicas de grandes áreas dessas redes de colaboração, como, por exemplo, são grandes áreas de uma empresa e de uma rede de colaboração, o setor de marketing, o setor de recursos humanos, o setor financeiro. Então, cada setor desse tem um plano de ação que corresponde a esse planejamento estratégico que se pretende com a rede de cooperação. Além disso, existem também as equipes de implementação estratégica, que é o setor que vai fazer com que esse planejamento, com que esses planos táticos dessas áreas aconteçam efetivamente e que se conversem, para que não haja, para que eles atuem de forma integrada, né, visando os objetivos que estão especificados no plano estratégico. Essa equipe, ela precisa ser bem treinada e precisa ter compreensão de todos os outros instrumentos da rede para que ela às vezes não comece a tomar decisões que não seguem o que foi estabelecido num planejamento estratégico que já foi determinado, amplamente discutido. Então, é importante que a gente entenda que os ganhos competitivos nas redes de cooperação, elas compreendem de uma forma um pouco mais ampla o maior poder de negociação, a geração de soluções coletivas, a questão da redução dos custos e dos riscos que se tem quando se atua conjuntamente, o capital que se torna muito mais representativo das organizações, elas ganham força financeira no mercado, a ampliação do conhecimento, porque cada unidade traz, ou cada ator traz consigo um know-how específico de atuação e pode contribuir de forma no aprendizado e no conhecimento de toda a rede, como também a ampliação do conhecimento implica em você compartilhar, onde às vezes você levaria um treinamento para cada organização, para cada instituição, em rede ele acontece de forma integrada e já organiza os objetivos que são comuns aos membros, aos nós dessa rede. Outro ganho competitivo com as redes de cooperação é a inovação, que ela passa a fazer parte do processo de gestão da rede. Para que seja competitiva, para que possa ganhar mercado, força e para que esse capital que é fortalecido com a rede possa entrar no mercado de maneira empreendedora, a inovação deve fazer parte desse processo. Então, a criatividade e a inovação sempre de forma colaborativa, ou seja, organizada em grupo. Bom, com isso, a gente chega ao final da nossa unidade, da unidade 1, onde a gente tentou delimitar a questão do conceito das redes de cooperação e de rede de cooperação. A gente conseguiu ver também um pouquinho dos instrumentos e dos ganhos que nós temos com as redes de cooperação de forma mais abrangente. Importante que você, para complementar esse conteúdo, para que você possa ampliar o seu conhecimento, que você também acesse o e-book, lá da página 1 até a página 6, tem um material que pode ajudar, esse material também está na Midioteca, e que vocês leiam o capítulo, a unidade 1 do livro, da página 1 a 27.
Eu também recomendo que vocês se organizem para a atividade que está prevista para entrega dia 15 de novembro, na página 27 do livro. Dê uma olhadinha, é bem simples, bem tranquilo de fazer. E eu aguardo vocês no fórum. Não esqueçam de utilizar também para tirar dúvidas.